Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós falamos sobre Bíblia, teologia, curiosidades e também comentamos as lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E neste trimestre nós estamos com os juvenis estudando o livro do Apocalipse. O tema do trimestre para esta classe é um estudo panorâmico de Apocalipse. Já estamos na lição de número 7, é isso mesmo. E chegamos na lição de número 7, onde nós iremos responder a uma pergunta. O tema da lição é uma pergunta. Um dragão? Portanto, nós iremos responder a este questionamento. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento agora, se inscreva no canal, nos ajude a crescer. Se você já se inscreveu, agora você ative o sininho de notificações para que você receba uma mensagem sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Aproveite, curta este vídeo e compartilhe aí nos grupos de professores de escola bíblica dominical, nos grupos familiares. O vídeo de hoje tem uma mensagem que abençoará a vida de tantos quantos acompanharem esta programação. Fique até o final deste vídeo, porque certamente juntos nós iremos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. A lição de hoje, portanto, como já disse, ela está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. E o tema é um dragão? Esta é a pergunta. Um dragão? Iremos responder a este questionamento. O texto bíblico base da lição está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13. Acompanhe a leitura comigo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 13. 3 são os objetivos que os professores desta classe, a quem eu mando um abraço especial a todos os professores da classe de juvenis que estão sempre nos acompanhando aqui. Aproveite, professor desta classe, e deixe seus comentários aqui no vídeo. Você pode fazer uma pergunta, você pode fazer uma observação, uma sugestão, você pode também deixar aqui seus comentários que diz respeito ao que nós estamos estudando neste trimestre. Vamos aos objetivos. O primeiro é explicar o significado do grande sinal representado pela mulher grávida. O segundo objetivo é esclarecer a simbologia do grande dragão e de seu poder. E o terceiro objetivo é mostrar quem são os parceiros de Satanás e o seu propósito. Muito bem, como eu já disse em outros vídeos, o livro do Apocalipse está dividido em 3 partes. E essa divisão está lá no capítulo 1, versículo 19. As coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Também já comentamos aqui que nós interpretamos o livro do Apocalipse a partir do capítulo 4 como sendo capítulos futuristas, ou seja, que apontam para o futuro, ou seja, não se cumpriram ainda. O capítulo 12 do Apocalipse, ele divide o período tribulacional em 2 partes. Sabemos também que o período da tribulação ele é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. E o capítulo de número 12, para a maioria dos estudiosos, está aí dividindo estes 2 períodos. O período da tribulação e o período da grande tribulação propriamente dito, tá? Vamos aqui também entender nesta videoaula que o simbolismo marca este livro. Comentamos em outros vídeos também a importância
de nós compreendermos os símbolos apresentados no livro do Apocalipse. O livro é extremamente simbólico, mas vejam que, apesar de as visões que João tem neste livro demonstrarem essa riqueza simbólica, nós precisamos compreender, entender que os símbolos, eles apontam para uma realidade. Estes símbolos, a bem da verdade, são representações da realidade. Cada símbolo aqui é uma representação da realidade. Por exemplo, o capítulo que vamos estudar hoje, o capítulo de número 12, possivelmente, por muitos estudiosos do livro, é um dos capítulos mais simbólicos do livro do Apocalipse. Nós temos a mulher grávida, apresenta-se na visão de João o dragão vermelho, o grande dragão vermelho, o filho varão, nós temos ainda o símbolo das estrelas, enfim, nós temos vários personagens no capítulo de número 12. E estes personagens, por meios simbólicos, pictóricos, apontam para uma representação da realidade, conforme nós pretendemos demonstrar aqui o que significam estes símbolos apresentados no capítulo de número 12. Por falar no capítulo de número 12 e também da simbologia que o livro nos apresenta, nós vamos constatar que Sol, Lua, as 12 estrelas sugerem um resumo da história de Israel. Nós vamos demonstrar isso. Isso fica muito claro a partir da hermenêutica escatológica que nós utilizamos para a interpretação deste livro. Vamos iniciar falando sobre quem essa mulher representa. A mulher do versículo de número 1 do capítulo de número 12. Eu quero apresentar a você, a partir de agora, um breve comentário sobre a representação desta mulher no livro do Apocalipse. Eu quero ler a passagem bíblica que está aqui no capítulo 12, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura. Pegue sua Bíblia, sua revista e acompanhe comigo a leitura desta importante passagem. Diz assim o texto bíblico: E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Veja que o primeiro símbolo que nós queremos interpretar, o primeiro sinal que João vê, o primeiro grande sinal é de uma mulher. A identidade desta mulher é o que nós queremos nesses minutos iniciais dos comentários deste vídeo trabalhar com você. A palavra sinal aqui no texto de Apocalipse, lá no texto grego, essa palavra ela significa algo maravilhoso. Também pode ser interpretado como algo extraordinário. Portanto, João viu algo que é maravilhoso, algo extraordinário. Este sinal desta mulher, com estas características, nos apresentam algo maravilhoso que João viu. Eu quero falar com você sobre as interpretações que existem sobre a identidade desta mulher, ou quem seria esta mulher, ou o que esta mulher representa. Existem várias interpretações. Basicamente, as mais conhecidas são 3. A primeira é que a identidade dessa mulher, aqui representada, significa... muitos vão dizer, né, que esta mulher significa Maria. Os católicos romanos, a teologia católica romana, a escatologia católica romana,
interpreta esta mulher como sendo Maria. Eles leem o texto do capítulo de número 12, tem aqui a figura da mulher e também aparece a figura do filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro. E por essa razão, eles entendem que Maria é aqui a melhor interpretação para esta mulher. A segunda interpretação muito conhecida que se dá à figura desta mulher é que muitos dizem que esta mulher, representa a igreja. A igreja é quem está aqui sendo representada por esta mulher. A terceira interpretação, e esta é a interpretação que nós aqui nos posicionamos favorável, sendo aquela que mais é adequada com o contexto imediato aqui da palavra de Deus e também pelo contexto geral das Escrituras, é que esta mulher representa a nação de Israel. Nós temos, portanto, 3 interpretações que se dão acerca de quem seria esta mulher. A primeira, nós não assimilamos, né? Nós não compreendemos, nós não entendemos que essa mulher aqui é a representação de Maria. Por várias razões que aqui não é o caso de nós nos atermos às minúcias, mas nós não compreendemos de forma alguma que essa mulher aqui seja a representação de Maria. A segunda interpretação que se dá é que essa mulher seria a igreja. Bom, nós teríamos uma grande dificuldade para interpretar esta mulher como sendo a igreja. Por quê? Veja que esta mulher, ela dá à luz a um filho varão. Ela gera um filho varão. E as 3 posições, elas são unânimes em afirmar que o filho varão aqui em Apocalipse 12 é Jesus Cristo, é o Senhor. Ora, se admitirmos que esta mulher é a igreja, nós precisamos necessariamente conceber a ideia de que a igreja gerou Jesus. E seria um absurdo, porque na verdade não foi a igreja quem gerou Jesus. A igreja, ela é gerada a partir de Cristo. Nós temos origem em Cristo e não o contrário. Então, observe que esta interpretação ela não tem respaldo, ela não se sustenta por conta desta incongruência. Na verdade, esta mulher, ela é símbolo de Israel. Essa mulher aqui é a representação da nação de Israel. Nesta grande visão que João teve, nós temos aqui um quadro que resume a história de Israel. Nós temos a figura do sol que aparece, aliás, o Salmo 84, versículo 11, a Bíblia diz que o Senhor é como o sol, o Senhor é sol. Nós temos ali uma metáfora do sol. Nós temos a figura da lua que aparece, nós temos 12 estrelas. Quando nós lemos Gênesis capítulo 37, o sonho que José teve, isso fica muito claro, demonstra aqui para nós claramente que a visão que João tem aqui é de Israel. No sonho de José, nós temos o sol, a lua e 11 estrelas se curvando a José. Observe que as 12 estrelas que são vistas na cabeça desta mulher é a clara representação das 12 tribos de Israel. A mulher, portanto, é Israel. O sol, a lua, aqui fala do seu resplendor, fala da sua glória. O próprio comentarista, no subtópico 2, ele fala que esses 2 elementos aqui, cósmicos, apontam para a beleza e o esplendor de Israel. Israel, que foi chamada, escolhida pelo Senhor,
para que esta nação fosse o resplendor da sua glória entre as nações do Antigo Testamento. Entretanto, sabemos que Israel falhou nesta missão. E veja que na visão de Apocalipse 12, João observa neste grande sinal que esta mulher, que representa Israel, ela tem a lua debaixo dos seus pés. A lua é um astro que ilumina a escuridão, que traz luz em meio às trevas existentes na noite. Isso fala exatamente do período em que Israel, aqui na terra, durante o período tenebroso da grande tribulação, em que as trevas dominarão este período, Israel será um farol, Israel será uma luz aqui no meio das trevas existentes deste período da grande tribulação. O que Israel não fez no Antigo Testamento, eles, pelo menos o remanescente fiel a Cristo de judeus durante a grande tribulação, cumprirão este papel. Nós vimos na aula passada, por exemplo, os 144 mil judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que estarão aqui como farol, como luz, pregando o evangelho do reino. Nesta mesma visão, nós temos, depois que a mulher dá à luz a um filho varão, esta mulher, ela é terrivelmente perseguida pelo dragão. E esta mulher, ela recebe 2 asas de águias, e esta mulher, ela é levada ao deserto e protegida por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 1260 dias ou 3 anos e meio, onde de uma forma sobrenatural esta mulher será protegida de forma poderosa, e por um milagre de Deus ela será resguardada durante este período. Portanto, veja que esta mulher aqui, ela é a representação de Israel, não resta dúvida. A mulher estava grávida. E o que representa esta gravidez? Qual é o significado desta gravidez? É o segundo ponto aqui do primeiro tópico da lição. Esta gravidez claramente representa o tempo propício em que Jesus, nascido de mulher, na cidade de Davi, ele cumpriu o que predisse os profetas no Antigo Testamento. Jesus, na plenitude dos gentios, conforme Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4, ele veio, portanto, para cumprir o plano de redenção estabelecido por Deus. Esta gravidez representa exatamente este período, este momento. Algo muito importante que nós precisamos destacar aqui é que a mulher gestante, grávida, com dores de parto, esta figura da mulher com dores de parto, ela é bastante reconhecida na teologia judaica do Antigo Testamento. Esta figura, ela aparece com muita frequência em muitas passagens no Antigo Testamento. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 8, o Senhor Jesus, quando ele estava falando da grande tribulação, do período da tribulação, ele fez menção sobre sinais que seriam como os princípios de dores de parto. Portanto, vocês podem ter a percepção pelo Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, que a figura de uma mulher gestante nunca, em hipótese alguma, é aplicada à igreja. A figura de uma mulher com dores de parto sempre é apresentada, sempre é demonstrada como sendo a nação de Israel. Faça um print desta tela que está aparecendo agora, onde eu apresento aqui várias referências, várias passagens bíblicas, onde a mulher com dores de parto, ela
é a descrição, é a metáfora de Israel. Portanto, a mulher aqui está claramente, está demonstrado por várias passagens da Escritura que se trata da nação de Israel. Muito bem. Nós vimos rapidamente sobre a lua e a coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas, elas, mais uma vez, aqui falamos já sobre essa simbologia, representa as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Portanto, até agora nós já vimos o que representa a mulher. A mulher é a nação de Israel, ela simboliza a nação de Israel durante o período da tribulação. Nós já vimos que o sol e a lua representam esse esplendor, né? Esse fulgor que fala da grandiosidade com que representa a nação de Israel. Vimos também que as 12 estrelas na coroa que está na cabeça dessa mulher, aqui, representam as 12 tribos de Israel. Agora vamos falar um pouquinho sobre o grande dragão. O grande dragão, que é o tema da lição, um dragão, e nós queremos dedicar agora alguns minutos para falar sobre a figura desse dragão, né? O que esse personagem representa, o que simbolicamente o dragão representa. Bom, não resta dúvidas de que este dragão representa o diabo. E o próprio texto bíblico diz isso. Não há necessidade de recorrer a escatólogos, a comentaristas, a dicionários, a outros meios para se interpretar este símbolo, o dragão vermelho ou o grande dragão vermelho. Claro, você pode consultar comentaristas, como eu fiz, consultei vários comentaristas para gravar esta videoaula. Mas o próprio texto bíblico já diz, já interpreta, já nos fornece o entendimento do que este símbolo representa. Veja que o livro do Apocalipse é extremamente simbólico. E eu falei no início desta videoaula que os símbolos no Apocalipse são representações da realidade. O dragão é uma representação de uma realidade. E veja o versículo de número 9 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O próprio texto responde: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. João, no capítulo 12, versículo de número 3, ele diz: e viu-se outro grande sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Veja que João viu um grande dragão vermelho. Este grande dragão vermelho tinha 7 cabeças. Este grande dragão vermelho tinha 7 diademas e tinha 10 chifres. Tinha 7 cabeças, 7 diademas e 10 chifres. O querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, ele diz que as 7 cabeças fala da plenitude ou da completude de astúcias do dragão. As 7 diademas fala do seu domínio. E os 10 chifres fala do seu grande poderio. Sabemos que esta imagem ela é reproduzida novamente no capítulo de número 17. E lá nós vamos estudar que 10 chifres ali são representações de 10 poderes, possivelmente 10 reinos ou 10 nações.
Nós, quando lemos profecias, devemos interpretar os símbolos conforme a hermenêutica apocalíptica nos apresenta as definições dos símbolos. Muito bem, dando sequência, nós precisamos aqui verificar que nesta visão destes dois grandes sinais, nos parece que João ele está tendo uma revelação do passado e também do futuro deste dragão que é Satanás, que é o diabo. Existem apenas 3 passagens bíblicas, no máximo 4, que nos apresentam a possível origem de Satanás e de sua queda. Estes textos, eles, claro, são textos que são questionados, né, por muitos estudiosos, mas são Isaías capítulo 14, a partir do versículo 13, Ezequiel capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10, 11 a seguir, e Apocalipse capítulo de número 12. Nós temos estas 3 passagens que nos mostram, que nos apresentam Satanás, o dragão, a antiga serpente, o diabo, e nos falam um pouco deste ser, né, deste querubim ungido que em um momento da eternidade ele foi expulso da presença de Deus. O que nós precisamos compreender aqui é que a natureza do dragão é descrito aqui com detalhes, inclusive falando da sua pessoalidade, que o diabo é um ser pessoal. Ele possui intelecto, ele é inteligente, possui vontade, ele possui malignidade. A cor deste dragão é descrita como sendo vermelha. O vermelho fala de sangue, fala de morte, fala de intriga, fala de inimizade, fala de perseguição, enfim, fala de mortes, fala de tudo que o diabo ele vem fazendo com Israel, com o filho da mulher e também com a igreja enquanto ela aqui estiver. Portanto, não resta dúvidas de que o dragão é o diabo, é Satanás, é o acusador dos irmãos, é aquele que desde o princípio persegue a mulher, que é Israel. Veja que João, por se tratar de um capítulo parentético, o capítulo 12 é um capítulo parentético. O que é um capítulo parentético? É um capítulo em que interrompe-se uma sequência de eventos, abre-se um parêntese para falar de um assunto que não está diretamente relacionado com a sequência anterior. Nós temos vários capítulos parentéticos no Apocalipse. O capítulo 7, a revelação dos 144.000, por exemplo, a revelação dos mártires da tribulação, as 2 testemunhas, o capítulo 10 de Apocalipse, o capítulo 12 que estamos tratando aqui, são capítulos parentéticos. Satanás, ele aqui é visto no passado, no momento da sua queda, e o diabo também é visto no futuro, quando ele será expulso de uma vez por todas do céu. No passado, João viu que o dragão, com a sua cauda, arrastou a 1/3 parte das estrelas que há no céu. Com a sua cauda, ele arrastou após si a 1/3 parte das estrelas. Os escatólogos dispensacionalistas, os estudiosos futuristas do livro do Apocalipse são unânimes em dizer que estrelas aqui fala exatamente dos anjos que aderiram à rebelião de Satanás, que foram então convencidos por Satanás a irem contra o Deus Todo-Poderoso. O pastor Antônio Gilberto, ele no seu comentário do livro do Apocalipse, ele fala que
a palavra estrelas, dependendo do contexto, pode muito bem ser interpretado como anjos. Por exemplo, Juízes 5 e 20, Jó 38, versículo 7, Jó 25, versículo 5, Isaías 14 e 13, nestas passagens, a palavra estrela pode muito bem ser interpretado como anjos. Portanto, uma terça parte dos anjos, eles foram e aderiram à rebelião de Satanás. Quando lemos Judas, versículo de número 6, nós somos informados sobre anjos que não guardaram o seu principado. Nós temos ainda em 2 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro falando que Deus não poupou a anjos, né, quando eles se rebelaram contra Deus. Portanto, nós temos aqui a terça parte dos anjos que foram, né, nessa barca furada, né, se rebelaram contra Deus e perderam o seu principado, perderam a sua posição de santidade. E agora são anjos caídos, são demônios, são principados, hostes infernais da maldade que militam contra Israel e contra o povo de Deus. Quem é o filho varão da visão que João teve, do sinal que João teve? Bom, o filho varão não há dificuldades em interpretar este símbolo. O filho varão, obviamente, é Jesus. Jesus, ele é judeu, portanto, ele nasceu no contexto judaico, né? Ele é da descendência de Davi, ele é da descendência de Jacó. E veja que o texto diz, o versículo de número 5, que esse filho varão há de regir as nações com vara de ferro, com cetro de ferro. E este filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse arrebatamento aqui fala da assunção de Cristo, né? Fala daquele momento em que Cristo ele foi elevado às alturas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós temos, portanto, aqui esses símbolos interpretados. Resumindo, em linhas gerais, a mulher representa a nação de Israel. Ela tem uma coroa com 12 estrelas, porque fala das 12 tribos de Israel. Ela está vestida do sol e tem a lua debaixo dos seus pés. Fala do resplendor, da beleza e da glória com que Israel foi chamado para cumprir um papel e será cumprido, mesmo ainda na grande tribulação e especialmente durante o milênio. O filho varão é o Senhor Jesus, que regerá as nações com cetro de ferro, com vara de ferro, e que foi arrebatado. Depois de 40 dias da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus. O dragão, o versículo 9, interpreta a figura do dragão, não é? As estrelas, né? A terça parte das estrelas aqui fala exatamente dos anjos que aderiram à rebelião de Satanás. E a Bíblia diz que a mulher, ela sofrerá uma perseguição terrível. Veja o versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado por Deus, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Observe que essa mulher, que é Israel, aqui nós temos o remanescente fiel de Israel, que será preservado por Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 dias ou 3 anos e meio, de uma forma sobrenatural, nós não sabemos como. Existem muitas especulações, mas o fato é que, assim como Deus preservou Israel quando saíram do Egito, Deus os guardou com asas de águia, e o texto de Êxodo nos informa isso.
Assim também Deus, de uma forma sobrenatural, vai preservar o Israel do período da tribulação. Esse Israel remanescente que receberá Cristo como seu Senhor, como seu Messias, como seu Salvador, serão, portanto, protegidos por Deus. Deus vai, de uma forma extraordinária, poderosa, preservar esse remanescente. Aparece ainda no capítulo 12 a figura de Miguel, o grande arcanjo Miguel, que em hebraico é Micael, quem é como Deus. Miguel está diretamente relacionado ao povo de Israel. No capítulo 12 de Daniel, Miguel é relacionado como príncipe que guarda Israel, que milita, que luta as guerras de Israel, que batalha as batalhas de Israel. E mais uma vez, aqui no final da grande tribulação, Miguel, o grande protetor de Israel, se levantará com os seus santos anjos para uma batalha, para uma peleja tremenda que haverá entre o dragão, que é Satanás, seus demônios, Miguel e os seus anjos. E a Bíblia nos revela que Satanás, que possivelmente ainda hoje tem acesso de alguma forma, nós não sabemos explicar como, de alguma forma ainda tem acesso ao céu de Deus, ele será expulso de uma vez por todas. Veja Apocalipse 10, 12 e o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Portanto, veja que no final do período da tribulação, nos 3 últimos anos e meio, quando o dragão for perseguir a mulher que é Israel, ele será expulso do céu, estabelecerá a sua sede aqui na terra, e então nós teremos o momento, o período que nós chamamos de a grande tribulação propriamente dita, porque Israel será terrivelmente perseguida pelo dragão, mas o Senhor protegerá o remanescente fiel, o Senhor protegerá Israel, dando a Israel na figura, na simbologia aqui de asas como de águia para protegê-los, né? Os alimentará no deserto durante 1260 dias. Que bênção, que maravilha! Nós, portanto, aprendemos na lição de hoje sobre os personagens que aparecem no capítulo de número 12, a simbologia, o que eles representam, quando tudo isto acontecerá. Sabendo que é bom que se diga que a igreja ela não estará aqui no período dos acontecimentos de Apocalipse, capítulo de número 12, porque ela já terá sido arrebatada, conforme nós já trabalhamos em outros vídeos. Nós vamos ficar por aqui com esta lição de hoje, a lição de número 7, onde nós falamos quem é o dragão, quem é a mulher que aparece vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, o filho varão, as estrelas que são arrastadas pela cauda do dragão. Vimos tudo isso aqui. Obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência aqui no canal. Mais uma vez, se você não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você pode também curtir este vídeo e compartilhar aí nos grupos. Fazendo assim, você estará nos ajudando a falar a palavra de Deus, a comunicar o evangelho, a comunicar o reino de Deus, a falar sobre os acontecimentos futuros vindouros. Em breve, o Senhor Jesus voltará. Maranata, Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.